Boa noite a todos, está gravando, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos, e na aula de hoje nós iremos receber o professor Welton no nosso curso de Raciocínio Lógico e Matemática para o concurso do Valparaíso. Porém, eu vou pincelar rapidinho com vocês qual vai ser o conteúdo da nossa aula de amanhã. Vou te demonstrar como dar uma volta no edital do Valparaíso em 18 dias, SDF em 23 dias. Vamos ter o nosso bônus de redação e logo em seguida a gente inicia a nossa aula. Como sempre, no início de todas as aulas, eu faço a nossa agenda da semana, que é a nossa agenda, na verdade, fixa até o dia 29 de março, ok? Olha só, todas as segundas-feiras, como vocês já sabem, são dedicadas a SEDF e nós damos uma volta total no edital em 23 dias. Nós estamos indo para a aula 5 na próxima segunda-feira. Aí, às terças nós temos a nossa mentoria de redação, para o concurso do Valparaíso. Às quartas, sextas, às 20 horas, e sábados, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa mentoria de questões Valparaíso. E todas as quintas, nós temos o curso de Raciocínio Lógico Matemático com o professor Welton. Olha só, no edital do Valparaíso, nós estamos na terceira rodada. O que isso quer dizer? Que eu já fiz 2 rodadas, passando por todo o edital do Valparaíso, passando por todos os conteúdos de todas as matérias. A primeira volta ocorreu em dezembro, a segunda volta em janeiro, e eu iniciei agora em janeiro a terceira rodada. Ou seja, estou passando pela terceira vez em todos os conteúdos de todas as matérias do edital do Valparaíso. Até o dia da prova, no dia 29 de março, ocorrerão 6 rodadas, ou seja, vou fechar o edital do Valparaíso a terceira rodada, e logo depois nós teremos mais 3 rodadas. O edital do Valparaíso, a gente fecha a cada 18 dias. Estou no início da terceira rodada. Olha só. Esse aqui, deixa eu abrir aqui para você. Esse aqui é o nosso guia de estudos, do Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias. Aí aqui nesse guia de estudos nós temos a barra de menus aqui, ó, na parte principal. Aqui nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo em seguida, a gente tem um dos botões mais importantes do nosso guia de estudos, que é o botão de análise, em que eu analisei mais de 500 questões, mais de 500 questões por matéria e cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela Banco UFG Verbena, em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Olha só, eu faço essa alusão para você aqui dentro do seu guia de estudos. Olha só, no primeiro dia, educação básica, história da educação, português, interpretação de textos e educação básica com o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, todos os conteúdos são muitíssimo cobrados pela Banco FG Vermelha. Olha só, os conteúdos que vamos estudar amanhã. Realidade do Goiás para o Paraíso, conflitos sociais, desigualdade, pobreza, fome e direitos humanos, emergências de saúde, surtos e epidemias, muito cobrado. Português, colocação pronominal, pouco cobrado. E LDB e educação básica, muito cobrado. Você encontra também aqui em amarelo os conteúdos de intermediária cobrança. Avançando aqui, nós temos as nossas tabelas e gráficos de desempenho por simulado e o edital verticalizado, com conhecimentos gerais, língua portuguesa, você vê comigo, de segunda a sábado. E nas terças-feiras, com a professora Maria Luísa, raciocínio lógico, você vê todas as quintas, com o professor Welton, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do município de Valparaíso, você vê de segunda a sábado comigo, e a parte de conhecimentos específicos, que é referente a temas educacionais e pedagógicos, legislação, currículo de produção de conhecimento e processo de ensino-aprendizagem, você vê também de segunda a sábado comigo. Ok? Então, esse aqui é o guia de estudos em que você dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso
em 18 dias. Agora, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, que é de raciocínio lógico matemático, eu quero saber quem aí está aqui pela primeira vez, quem está me vendo pela primeira vez. Escreva aqui para mim no chat. Eu, professor? Quem está aqui pela primeira vez? É a sua primeira live comigo. Escreva para mim aqui no chat. Ó, a Thalita é a primeira vez, a Lorena é a primeira vez. Então, olha só, pessoal, em tela está o meu e-book de redação para Banco FG Verbena, em que você leva 70% da sua redação para a prova. Nesse e-book, eu coloquei para você temas, modelos prontos, esqueleto de redação, que eu chamo aqui de esqueleto destrava-aluno, para você que tem dificuldade para iniciar a sua redação, não sabe utilizar os conectivos, e também tem toda a estrutura da redação, estrutura de redação, ok? Deixa eu ver quem aqui é a primeira vez. Ó, a Maria do Socorro é a primeira vez e já é minha aluna. Ok? Muito bem-vinda, dona Maria do Socorro. Então, gente, esse e-book de redação, ele traz para você temas, esqueleto, folha de respostas, estrutura da redação, e ele foi feito exclusivamente para Banco FG Verbena. Inclusive, você vai receber uma das versões desse e-book hoje de bônus, você que ficar até o final da aula, ok? Aí esse material aqui, ele traz para você todo o passo a passo da redação do Valparaíso, traz também as tipologias textuais de provas dissertativas, você já sabe quais são? Olha só, nós temos dois tipos aqui para você. Nós temos o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Professor Guilherme, qual é o que cai para mim? O texto dissertativo argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. Logo depois, eu trago para você a estrutura da redação e o esqueleto destrava-aluno. Olha só como é a estrutura da redação. Um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. E aí, eu trago para você aqui agora o esqueleto de redação, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Vem comigo conhecer esse esqueleto, que traz para você toda a estrutura. Eu vou colocar aqui na tela para você toda a estrutura da sua redação. Digamos, olha só, acompanhe comigo. Digamos que você vai escrever uma redação sobre o tema educação, educação inclusiva. Educação inclusiva. Educação inclusiva. Quem aí tem problema? Agora o volume ficou melhor? Alô, 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 alô. A Aline falou, professor, o volume está baixo. Agora ficou melhor? Alô, 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 testando. Tá bom o volume? Alguém responde para mim se o volume está ok. Tá ok? Perfeito. Digamos que você vai escrever uma redação sobre o tema educação inclusiva. Quem aí tem problema para iniciar a redação? Escreva sim ou não para mim no chat. Olha só, digamos que o tema é educação inclusiva. Como ficaria nosso parágrafo de introdução? Ó, a educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou ficaria assim, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Final do primeiro período. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução? A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Logo depois, nós temos o nosso B1, que é o parágrafo de desenvolvimento 1. Como que ele ficaria? Acompanhe aqui comigo, olha só. Primeiramente, é necessário abordar. Você vai retomar o argumento 1. Qual é o argumento 1 aqui, professor Guilherme? O argumento 1, olha só aqui, ó. O argumento 1 é o AEE. Então, como que vai ficar aqui? Olha só. Primeiramente, é necessário abordar o AEE.
Uai. Nesse parágrafo, você irá trazer uma justificativa, uma citação de um exemplo. Nesse parágrafo, é importante que você convença ao leitor, colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Agora, nós vamos para a estrutura do terceiro parágrafo, que diz assim: outro fator importante é retomar o argumento 2. Qual é o argumento 2, professor Guilherme? Olha só. O argumento 2 é a Lei Berenice Piana. Então, como que vai ficar? Outro fator importante é a Lei Berenice Piana. Nesse parágrafo, no D2, você vai trazer uma relação de causa e consequência, ou seja, qual é o impacto da Lei Berenice Piana em relação à educação inclusiva. E por fim, mas não menos importante, nós temos a estrutura do parágrafo de conclusão, que você irá iniciar da seguinte forma: em suma, é urgente discutir, você vai apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual o tema discutido? A educação inclusiva. Então, faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa? Uma política pública que vai servir como proposta de intervenção no seu parágrafo de conclusão, a fim de solucionar o problema em questão. Então, aqui eu deixei para você toda a estrutura da redação dissertativa, argumentativa para a banca UFG Verbena. Daqui a pouco eu vou te falar como você vai conseguir esse bônus, ok? Logo depois, eu deixei para você como você vai resgatar o bônus. Deixei para você atualidades para a prova dissertativa, deixo para você também uma redação completa, passando pela introdução, os desenvolvimentos e a conclusão, e por fim, mais ou menos importante, os temas inéditos específicos para o Instituto Verbena UFG. Olha só, vamos ver aqui alguns dos temas, ó. Tema 1. Tema 1. Os desafios da educação inclusiva na escola pública brasileira, o papel do professor na efetivação do direito à aprendizagem plena. Logo depois, nós temos a praxis docente como motor na mudança social, o desafio de superar a instrução mecânica em favor da formação humana e cidadã. Em seguida, nós temos o papel do professor como agente de transformação social entre o dever legal e o compromisso ético com a cidadania. Em seguida, nós temos a valorização dos profissionais da educação no Brasil, entre a garantia de direitos trabalhistas e a qualidade do ensino público, entre outros temas, tá? Eu deixei aqui para você 10 temas completos para o Instituto Verbena UFG. Agora, deixa eu abrir aqui o material da aula de hoje, e aí eu vou fazer a chamada bem rapidinho e vou liberar o seu material e nós iremos finalmente começar a aula de hoje, que é a aula de raciocínio lógico e matemática, que será ministrada pelo professor Welton com os seguintes conteúdos: equivalências e negações, ok? Então, deixa eu jogar aqui o material em tela, e aí você vai verificar o material. Eu vou solicitar que você responda a chamada, vou liberar o material para você e nós iremos começar a nossa aula. Então, olha só, o material da aula de hoje sobre equivalências e negações está em tela. Olha só, esse aqui é o material da nossa aula de hoje, equivalências e negações. Professor Welton, tira aí rapidinho a transmissão, daqui a pouco você transmite. Olha só, o material da aula de hoje, tá? Que eu vou mandar para você lá no WhatsApp, vou mandar para você o material lá no WhatsApp, já está prontinho, ok? Então, vou fazer a chamada bem rapidinho, para poder liberar o seu material, e logo em seguida a gente começa a aula de hoje. Olha só, como que vai funcionar a chamada? Tem uma foto minha aqui, ainda no e-book. Lembra do e-book de redação que estávamos vendo agora? Voltamos para ele. Então, olha só, como que vai funcionar a chamada? Eu irei escrever a palavra chamada lá no grupo do WhatsApp. Você irá clicar na palavra chamada, ó, clicar na palavra chamada e vai me enviar presente no privado para eu te enviar o material da aula de hoje. Não é para enviar presente aqui no Google Meet, tá? É para enviar lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp. Deixa eu enviar aqui a palavra chamada bem rapidinho. Aí eu vou falar o seu nome e você vai me enviar a palavra presente.
Ó, chamada, chamada. Já enviei a palavra chamada. Vamos ver aqui quem está online na nossa aula. Ó. Aline, o show. Aline, quero falar com você hoje. Já deixa o microfone aí preparado. Aline, o show. Aline Oliveira, Ana Paula Castro, Andréia Gomes, Edson José, Fábio, Flávia Pires, Flávio, Yuri. Vou falar com a Aline e com o Yuri. Ivonete, Lorena, Lohane Luiza, Lucas Batista de Oliveira, Luciane Roma da Silva, Magali Ramos, Márcio Moreira Márcio, Marcos, Maria da Guimar, Maria Socorro, Raíza Dutra, Roberta, Sueli, Thalita, Uandra, Vânia, Vera Lúcia que vão te ver aqui, e o professor Welton. Então vamos lá, rapidinho. Aline, o show, você está aí? Aline, boa noite. Aline, o show. Yuri, boa noite. Aline não abriu o microfone. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Yuri, eu falei para eles que a cada 18 dias ao vivo, a gente dá uma volta no edital do Valparaíso. Nós estamos na terceira rodada. Você entrou em janeiro, participou da segunda rodada e fechou o edital. Como foi essa experiência para você? Isso mesmo. Entrei logo no início do ano, ali no início de janeiro. Entrei no início assim meio apreensivo, com receio de se daria conta ou não da demanda. Na primeira aula já fiquei assim um pouco pensativo sobre, caraca, vou ter que ralar um pouquinho. Mas tem sido muito, muito bacana, assim. Fechei já a primeira vez, a volta no edital de Valparaíso. Estou me sentindo assim, bem animado, inclusive muito motivado. Esse ano eu determinei assim que eu quero me dedicar um pouquinho mais a concurso, estudar de fato, então estou começando literalmente do zero. Eu já tinha uma base ali de conhecimentos pedagógicos, que eu acho um pouco interessante, mas pouco domínio de muitas outras matérias. Mas observando já assim, resultado de simulados, as próprias questões que eu faço lá da planilha, né, do guia de estudos, eu percebo que eu tenho caminhado melhor do que em momentos anteriores, né, onde eu não tinha assim, um guia, não tinha um mentor para poder falar assim, olha, tá errado, bora mudar isso aqui, né, a sua metodologia não é essa, se você tiver feito diferente, né, como na semana passada, nessa semana, na verdade, né, a troca foi muito, muito boa, assim, de avaliação, e e esse é um grande diferencial da mentoria, né, você realmente ter alguém para poder te falar assim, olha, se for por esse caminho não vai dar certo, e aí, vai continuar? Você que decide. Né? Então, por fim, eu indico muito a mentoria, sou muito satisfeito e estou com fé da minha próxima aprovação, ou próximas, né? Que Deus abençoe aí que eu tenha outras oportunidades. Muito obrigado, Yuri, pela sua participação. Vera Lúcia, quer participar hoje? Falo sim, professor. Vera Lúcia, boa noite, tudo bem? Tudo. Vera Lúcia, você já está comigo há 2 anos na mentoria. Como que está sendo essa experiência? A minha experiência, eu considero ela como ótima, né? Visto que eu já tive êxito em 2 processos seletivos, eu já fui convocada para poder escolher a turma já dessa segunda vez, e assim, tudo por causa do seu acompanhamento, né? Aí estamos rumos aí rumo ao efetivo. Perfeito, dona Vera Lúcia, muito obrigado. Quem respondeu a chamada, eu vou mandar o material lá no WhatsApp. O grupo da mentoria, quem já é meu aluno matriculado, o material está lá desde 2 da tarde, tá? Então, olha só, gente, só para resumir aqui para vocês o que é a mentoria, e vocês vão ficar com a aula do professor Welton. Olha só, 1 minuto só agora, tá? A mentoria para professor efetivo, é um acompanhamento individual e personalizado, tá?
individual e personalizado. E o acesso à mentoria para professor efetivo do DF e professor efetivo do Valparaíso, ele é vitalício, tá? Você terá o acesso vitalício. Acesso vitalício. Acesso vitalício, ok? Então, olha só, o que é que você vai receber na mentoria? Você vai receber na mentoria todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Tem o guia de estudos, que eu mostrei agora há pouco, guia de estudos, com as metas diárias, revisões programadas. Olha só aqui o guia de estudos. Só mais um minutinho, vamos começar a aula, tá? Olha só aqui o guia de estudos. O guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca UFG Verbena para o Valparaíso e pela banca Quadrix para a SEDF. Esse guia de estudos, além das metas diárias e revisões programadas, ele tem mais de 3.000 questões comentadas, tá? Aí você irá receber também as aulas ao vivo. Olha só, aulas ao vivo, todos os dias, tá? De segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. O domingo, até Jesus descansou no domingo, Deus descansou no domingo, a gente descansa também, tá? Então, olha só, aulas ao vivo, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, comigo e com os professores convidados. Nessas aulas, eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões. Falando em estudo por questões, a cada 18 dias, ao vivo, a gente dá uma volta no edital do Valparaíso e a cada 23 dias no da SEDF. Valparaíso, eu já fiz 2 voltas completas agora, dezembro e janeiro, e vou fazer mais 4 voltas até o dia 29 de março. Além disso, você vai receber também a mentoria de redação, que possui, ó, mentoria de redação, que tem 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Olha só, o grupo da mentoria, quando eu abri a mentoria lá em novembro de 2025, eu disse que iria abrir até 100 vagas. Já passou, deixa eu demonstrar aqui para você, ó, bem rapidinho. Salvo engano, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui no grupo da mentoria agora. Tá com 107, ó, vou mostrar aqui para você. Estou sem o meu celular aqui, que está carregando, mas dá para mostrar aqui na tela, ó. O grupo da mentoria, ele está com 107 pessoas, ó. Tá vendo aqui, ó? 107 aqui, ó. 107 pessoas. Ou seja, ó, 107, tá vendo? 107. Mostrei. São 106 alunos, mais eu. Ou seja, ainda tem 4 vagas antes da gente encerrar essa turma. Aí depois eu só vou abrir vagas lá em abril, tá? Ainda tem 4 vagas. 4 vagas promocionais, ó, da mentoria, com acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, em que você vai receber todo o material, videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca UFG Verbena, as aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas e aos sábados, às 9 horas da manhã, em que nós fechamos o edital do Valparaíso a cada 18 dias e ainda vou fechar 4 vezes até o dia 29 de março. Mais a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopos, crédito de redação e folha de respostas. Essas últimas 4 vagas, elas estão saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 107 no crédito ou R$1.000 no Pix, tá? Ou R$1.000 no Pix. R$1.000 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Então, olha só. Essas informações aqui, depois eu te mando a proposta da mentoria lá no WhatsApp. Agora nós iremos focar na nossa aula de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton. Todo mundo que respondeu a chamada, deixa eu só confirmar aqui a chamada, olha, porque agora eu vou parar para mandar o material enquanto vocês têm a aula, tá?
Ó, para responder a chamada, basta enviar presente lá no WhatsApp ou deixar um joinha na palavra chamada lá no grupo. Todo mundo que respondeu a chamada, eu vou enviar o material lá agora, tá? Vai receber o material que respondeu a chamada. Gente, é isso. Boa aula. Vocês vão ficar agora com o professor Elton. Eu vou me ausentar, tá? Que eu vou estar enviando material para vocês e depois eu vou fazer aqui outras coisas da mentoria. Mas vocês irão ficar com o professor Elton. Então, ó, uma boa noite, um beijo no seu coração e a gente se vê amanhã às 20 horas na nossa mentoria de questões Valparaíso. Professor Elton, é com você. Show de bola. Turma, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de raciocínio lógico matemático para o concurso do Valparaíso. Como de costume, você vai colocar aí no chat. Se você é #novato ou se você é velhaco. E aí, o meu intuito é que os velhacos, eles venham em massa, tá certo? Então, a gente já tem aí, ó. Professor, quem que é novato? Novato é quem chegou hoje, vai pegar a nossa primeira aula. Quem é velhaco, já assistiu a alguma aula minha, pode ser uma aula minha lá pelos meus grupos, ou pode ser aqui pelo curso do professor Guilherme, e aí você vai colocar #novato ou #velhaco. Perfeito? A gente tem a galera aí, ó, Raquel, tem o Lucas, e a gente tem alguns novatos e alguns outros velhacos. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Essa daqui já é a nossa aula de acho que é número 4, né? Então, nós já estamos na nossa 4ª aula. Vão ser um total de 10 aulas. Para quem é novato, eu indico muito que vocês assistam, que vocês deem uma revisada no conteúdo de conectivos lógicos. Quem é novato, eu vou deixar aqui já o meu número, para vocês pegarem o material de revisão dos conectivos. Então, como a gente já está na aula de número 4, a gente já falou, já deu uma introdução sobre o que é a lógica proposicional, já falamos sobre os conectivos, a regra de cada um deles. E aí, hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é chamado de equivalências e negações. Professor, para acompanhar a aula de hoje, eu preciso ter assistido às outras aulas? É ideal que sim, mas se você não assistiu, se você é novato, tá tudo bem, você vai conseguir acompanhar a aula tranquilamente, perfeito? E aí, se você quiser depois dar uma reforçada nesses conteúdos, deixa eu colocar logo aqui, gente. Eu vou colocar logo aqui no chat, e aí, para vocês mandarem um zap lá. Aí depois da aula eu mando esse contato para vocês. Vou colocar meu número aí no chat, ó. É o 61981757383. Quem quiser receber essa aula sobre conectivos lógicos, manda um oi lá no zap, professor. Eu queria essa aula sobre conectivos lógicos. Aí eu te mando ela lá no zap e você consegue dar uma bela de uma revisada nesse assunto. Perfeito? Gente, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, que hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos. Muito tranquila essa aula, mas muito tranquilo mesmo. Hoje nós vamos falar sobre equivalências e sobre negações. A Raquel falou, professor, eu sempre me perco nesses conteúdos. Manda lá, Raquel, que eu te encaminho uma aula assim que a gente terminar. Aí você já pode revisar esses assuntos. Gente, a aula de hoje é muito tranquila. Eu vou ensinar para vocês, vão ser 2 regrinhas de equivalências e 2 regrinhas de negações. Vão ser 4 regras no total. Perfeito? 4 regras. Professor, eu tenho que decorar, gente, tem que decorar. Essas regras são regras muito fáceis, muito tranquila mesmo. E aí, são 4 regrinhas que existe uma probabilidade muito grande de ter pelo menos uma questãozinha lá no dia da sua prova, que é dentro do conteúdo de equivalências e negações. Perfeito? Então, o que a gente vai ver hoje? 2 regras de equivalências, mais 2 regras de negação. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho
sobre o que são duas proposições equivalentes. Gente, na lógica, a gente fala que duas proposições elas são equivalentes quando elas apresentam a mesma tabela verdade. Professor, o que é tabela verdade? Então, vamos escrever a definição. Duas proposições são equivalentes quando elas apresentam a mesma tabela verdade. Show de bola? Então, vou dizer que duas proposições elas serão equivalentes quando elas apresentarem a mesma tabela verdade. E aí, como ele é um curso de pós-edital, gente, lá no meu curso completo, lá na turma da mentoria, eu expliquei lá, a gente dá uma aprofundada, detalha um pouquinho mais, mas como o nosso tempo está um pouco escasso, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês as regras de equivalência, e aí, depois das regras, a gente já vai partir dentro das questões. Então, o que são duas proposições que são equivalentes? Quando elas apresentam a mesma tabela verdade. Perfeito? Então, do ponto de vista da lógica, essas proposições, elas querem falar, elas querem dizer, elas querem comunicar a mesma coisa. Show de bola? É claro que a gente vai ver exemplos. E aí, eu já quero começar com vocês falando sobre a nossa primeira regra de equivalência, que vai ser a equivalência do se então. Show de bola? Gente, o que é esse negócio de se então, professor? Se então, gente, é um conectivo lógico. Lembra lá que eu falei para vocês? Se vocês precisam dar uma visitada lá nas aulas dos conectivos. Professor, eu sou novato, eu cheguei aqui hoje. O que é esse negócio de se então? Se então, gente, é um conectivo lógico, ele é representado por essa seta aqui, ó. Essa setinha, ele representa o conectivo se então. Como que eu identifico o conectivo se então, professor? Vai ter uma frase que ela vai começar com a palavra se, no meio da frase vai ter a palavra então. Um exemplo. Por exemplo, se fizer sol, então eu vou à praia. Se eu estudo todos os dias, então seria aprovado no concurso. Se Marcos é dedicado, então ele aprende raciocínio lógico matemático. Então, essa é a estrutura de uma proposição que tem o conectivo se então. Ela começa com a palavra se, no meio dela vem uma proposição, palavrinha então, e depois ela fecha com a outra parte. Perfeito? Tem outras palavras também que entram na condicional. Tem outras palavras. A gente tem a palavra pois, tem a palavra quando. Só que hoje a gente vai focar mais na palavrinha no se então normal. Tem também outras palavras que elas vão dar essa ideia do conectivo condicional, certo? Então, gente, a primeira regra de equivalência que a gente vai aprender é como trocar. Como que eu posso reescrever uma proposição condicional utilizando uma outra estrutura, utilizando um outro conectivo. Então, eu vou aprender a reescrever uma frase com outro conectivo, mas que essa frase tenha o mesmo valor lógico, que ela tenha o mesmo sentido. Perfeito? Então, são duas regrinhas de equivalências e duas de negações. Então, vamos lá. A primeira regrinha de equivalência, gente, que a gente vai aprender, é como que eu transformo o conectivo se então no conectivo ou. Então, essa primeira regra, ela vai transformar o conectivo se então no outro conectivo, que vai ser o conectivo ou. Só lembrando, qual que é o símbolo do conectivo se então? É uma seta, que vai apontar para a direita. Qual que é o símbolo do conectivo ou?
É um chapeuzinho que aponta para baixo. Então, eu vou aprender como que eu transformo se então no conectivo ou. Professor, estou boiando, o que é esse negócio de conectivo? No final da aula, você vai receber a aula sobre os conectivos, tabelas verdades, tudo bonitinho lá para você conseguir aprofundar nesse assunto. Show? Então, vamos anotar aqui a regra comigo, gente, que a regra é o seguinte. Se eu tenho uma proposição, que ela é escrita na forma se P, então Q, eu posso reescrever essa frase da seguinte maneira. Olha só, qual que é o símbolo, gente, da equivalência? Vou até colocar aqui, ó. O símbolo. Como que eu represento uma equivalência? Através desse símbolo aqui, ó. Ele é uma seta dupla, que aponta tanto para a direita quanto para a esquerda. Professor, os conectivos são 5, né? Exatamente, Aline. São 5 conectivos, ó. São esses 5 aqui, ó. O conectivo E, o OU, o se somente se, e o conectivo se então. Lá no material tem um resumozinho das tabelas verdades de cada um dos conectivos. Show? E aí, gente, quando aparecer esse símbolo aqui para vocês, ó, uma seta dupla que aponta tanto para a direita quanto para a esquerda, esse símbolo, ele é o símbolo de equivalência. Esse símbolo, ele é análogo ao sinal de igualdade. Lembra lá na matemática que se eu tenho 2 mais 3 é igual a 5? 2 mais 3 é igual a 5? Lá na matemática a gente usa esse símbolo aqui para dizer que uma coisa é igual a outra. Na lógica, nós utilizamos o símbolo de equivalência. Seria análogo a dizer que uma proposição é igual a outra. Então, ao invés de utilizar o símbolo de igual, nós vamos utilizar o símbolo de equivalente. Perfeito? Aí a gente tem aquilo ali, ó. Eu entendi a equivalência do se então, na palavra Neymar. Gente, eu vou ensinar também, eu posso até ensinar para vocês esses mnemônicos com a palavra Neymar, com Mané, só que acaba que muita gente ele se confunde. E aí já eu vou mostrar para vocês o perigo desses mnemônicos. Os mnemônicos são legais, são legais para a gente entender, para a gente decorar, mas eles têm as falhas também. Perfeito? Então vamos lá, gente. Vamos focar aqui. E aí, o que é a equivalência? A equivalência é eu reescrever a minha frase utilizando outro conectivo, uma outra estrutura, mas mantendo o mesmo valor lógico. Eu quero manter o mesmo valor lógico, só que escrevendo com outras palavras, com outra estrutura. A primeira regra de equivalência que nós vamos ver, eu vou trocar o conectivo se então com o conectivo ou. Preste atenção, a primeira regra, ela pede para trocar o conectivo se então no conectivo ou. Como que eu faço essa troca, professor? Você vai pegar a primeira proposição que eu estou pintando de verde, você vai negar ela. Professor, o que é negar? Negar é eu trocar o valor lógico. Ou você acrescenta, ou você retira a palavrinha não. Ou você acrescenta ou retira a palavrinha não. E aí eu vou negar a primeira proposição. Neguei a primeira. O conectivo se então, você vai trocar pelo conectivo ou. Vou trocar pelo conectivo ou. E a segunda proposição, professor, o que eu vou fazer com ela? Eu vou manter a segunda proposição. Então, olha só, o que eu fiz com a primeira? Eu neguei. E a segunda, eu mantive. Então, qual que é a primeira regra de equivalência? Gente, é só lembrar das regras. A regra é o seguinte. A primeira proposição você nega. O que é negar, professor? É trocar o valor lógico. Você acrescenta ou você retira a palavra não. Troquei o conectivo se então pelo conectivo ou. Esse símbolo aqui é o do se então, esse símbolo aqui é o do conectivo ou. E a segunda, professor, você mantém. Você deixa ela do mesmo jeito que tá. Perfeito? E aí,
você nega a primeira, troca o se então pelo ou, e depois você mantém a segunda. Pronto, tá aí. Essa daqui é a minha primeira regra de equivalência. Vamos repetir para reforçar? Nega a primeira, troca o se então pelo ou, e depois você nega a segunda. Perdão, você mantém a segunda. Nega a primeira, troca o se então pelo ou, mantém a segunda. Nega, troca, mantém. Nega, troca, mantém. Show? E aí, é isso. A gente já vai resolver algumas questões para vocês perceberem o tanto que é simples esse assunto. Primeira questão diz o seguinte: eu considere a seguinte afirmação. Se subir a montanha é difícil, então a paisagem compensa. Tá aí, ó, uma proposição com o conectivo se então. Professor, onde que está o conectivo? Está de amarelo. Estou pintando o conectivo de amarelo. A primeira proposição, eu vou pintar ela de verde. A primeira eu vou pintar de verde. E a segunda eu vou pintar ela de azul. Perfeito? Vou copiar aqui a minha fórmula. Copiar. E aqui eu vou colar. Vou diminuir ela um pouquinho aqui, ó. Vou deixar ela bem aqui em cima, ó. Bem aqui em cima. Não, vou deixar ela aqui embaixo, ó. Deixar ela bem aqui embaixo, para a gente conseguir visualizar. Gente, olha na legenda aqui comigo. Como que eu faço para reescrever essa proposição? Eu posso reescrever ela da seguinte maneira. Como, professor? Você nega a primeira, troca o se então pelo ou, e aí você mantém a segunda. Então vamos lá. Vamos negar a primeira proposição. Professor, como que nega? Olha o verbo e acrescenta a palavra não. Então, a primeira proposição. Se subir a montanha é fácil, vai ficar como? Subir a montanha. Perdão. Se subir a montanha é difícil. Aqui, deixa eu ajustar aqui, ó. Subir a montanha é difícil. Então, a paisagem de azul. Então, a paisagem compensa. Tá aqui o verbo. É o verbo ser, representado pela forma verbal não. Então, como que eu nego a primeira proposição? Você olha o verbo e acrescenta antes do verbo a palavra não. Fica assim, ó. Se subir a montanha é difícil, como que fica a negação? Subir a montanha não é difícil. Como que é a negação? Acrescenta ou retira a palavra não antes do verbo. Então, vamos escrever aqui, ó. Gente, se você pegou o seu material, já imprimiu, escreve aí comigo, ó. Subir a montanha não é difícil. Tá aí, ó. Subir a montanha não é difícil. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar o conectivo se então pelo conectivo ou. Vou trocar o se então pelo ou. Vem com as cores comigo, ó. Essa primeira, gente, é a proposição que eu estou pintando de verde. O conectivo eu estou pintando de amarelo. E a segunda proposição, ela fica do jeito que está. A paisagem compensa. Eu vou colocar a paisagem compensa. E vou Então, pintar ela esse sim de... sempre tira, Welton? Oi? Esse sim, então, sempre tira? Sempre não. A gente vai ter um caso, a segunda fórmula. Quem perguntou foi o Luiz? Foi o Luiz, né? Luiz, eu acho que foi o Luiz. A gente vai ter a segunda fórmula, Luiz. A gente vai aprender como transforma o se então em outro se então. Tá certo? Ah, tá. Eu Para mim, posso o trocar o se então pelo ou, que é a primeira regra. E a segunda regra eu vou trocar o se então por outro se então. Perfeito? Professor, como não tem essa opção, você vai transformar a fórmula na equivalência, né? Isso. Aí, olha só. O que que a gente tem aqui, ó? A gente tem, na nossa primeira alternativa, diz o seguinte, vamos procurar aqui, ó. Então, como que ficou? Como que ficou aqui, ó? Como que ficou aqui, ó? A gente tem o seguinte, ó. Subir a montanha não é difícil, ou
a paisagem, ela compensa. Essa primeira regra aqui, gente, essa questão aqui ela é da segunda regra. Eu vou ter que transformar. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Essa daqui, professor, não tem essa aqui nas alternativas, ó. Subir a montanha não é difícil. Vamos procurar aqui, ó. Subir a montanha. Olha só. Onde tem um conectivo E, eu posso cortar. Não tem como ser o conectivo E. Não tem como, gente, eu trocar o conectivo se então pelo conectivo E. Por quê, professor? Porque é uma regra de equivalência. Tem como trocar pelo se então? Tem como. E tem como trocar pelo conectivo ou? Também tem como. Então, o que tem um conectivo ou está aqui, ó. Subir a montanha não é difícil, não é difícil. Ou a paisagem não compensa. Professor, seria a letra E? Não. Porque o que ele fez na letra E? Na letra E, ele fez o seguinte. Ele pegou e negou a segunda parte. Olha só, a paisagem compensa. Aqui está a paisagem, não compensa. Professor, então nessa questão como que vai ficar? Eu vou ter que transformar em um outro se então, beleza? O que eu vou fazer nessa questão? Vou dar uma pausa nela, já a gente volta nessa questão, porque eu vou ter que transformar o se então em um outro se então, beleza? Essa questão, gente, a gente vai dar uma pausa nela e daqui a pouquinho a gente volta nela. A princípio, o que vocês precisam pegar dessa primeira fórmula? Vocês precisam lembrar dessa fórmula que é o seguinte. Para trocar o conectivo se então, eu posso trocar pelo conectivo ou. Como que eu faço isso? Você nega a primeira parte, troca o conectivo se então pelo ou, e a segunda parte você mantém. Perfeito? Professor, a outra fórmula é a da volta, né? Isso, então a outra fórmula vai ser a contrapositiva. Já a gente vai falar da segunda fórmula. Então a gente vai dar uma pausa na primeira questão, já a gente volta nessa questão. Gente, então vamos para a nossa questão de número 2, que aí sim, na questão de número 2, eu acho que a questão 2 também vai ter o ou, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar logo as duas fórmulas para vocês. Vou ensinar logo as duas fórmulas, que aí ou a gente resolve com uma, ou a gente resolve com a outra. Então, é mais fácil, eu vou ensinar logo as duas fórmulas e a gente já mata 2 coelhos com uma caixa dada só. Perfeito? Gente, tem 2 regras de equivalência. 2 regrinhas. Você pode transformar o se então no conectivo ou você pode transformar o se então em outro conectivo se então. Então, ou eu posso trocar pelo ou eu posso trocar por outro se então. Professor, como que fica trocando por outro se então? Se eu tenho uma proposição da forma se P, então Q, isso daqui é equivalente, isso daqui é equivalente. Essa daqui é mais fácil. Ela é chamada de contrapositiva. Professor, como assim contrapositiva? A proposição que vem primeiro, a proposição que está na frente, ela vai para trás, e a que está atrás, ela vem para frente. Elas trocam de lugar. A proposição que está na frente vai para trás, e a proposição que está atrás, ela vai para frente. E aí eu tenho que negar as duas proposições. Então, a proposição que estava lá atrás é que. Trago ela para frente e nega ela. E a proposição que estava na frente? Ela vai para trás. Vai para trás e nega ela também. Vamos pintar, eu vou pintar aqui para você visualizar com as cores, ó. A primeira é P, que eu pintei de verde. Ela foi lá para trás, ó. Tá lá atrás e eu neguei ela. A segunda era a proposição que. Ela veio para frente. Ela veio para frente e eu também neguei ela. E o conectivo, professor? Antes era se então e continua sendo se então. Então, equivalência, equivalência. São 2 regras de equivalência. Você pode trocar o se então pelo conectivo ou você pode trocar o se então por outro conectivo se então. Perfeito? Então, a aula de hoje são 4 regrinhas
já matamos duas. Você pode trocar o se então pelo ou você pode trocar o se então por outro conectivo, que também é o se então. A regra para trocar pelo ou, nega a primeira, mantém a segunda. A regra para trocar por outro se então, troca de lugar e nega as duas partes. Perfeito? E aí, gente, quando a gente for resolver questão, tem que ser assim. A gente testa com um, não deu certo, testa com o outro. Professor, como que eu vou saber? Não tem como saber. Testa com um, não deu certo, tem que testar com o outro. Professor, e quando não aparecer as palavras da condicional? Aí, gente, quando não aparecer palavra de condicional, por exemplo, na aula de hoje, as principais regras é aquela, né? Aquela regra de equivalência é 99% vai ser condicional. 99% é condicional. São pouquíssimos casos que a gente tem condicional de outra estrutura. Eu chuto até que equivalência, a maior parte delas mesmo é relacionado à parte da condicional. Perfeito? Então, professor, eu testei com o conectivo ou, não deu certo. O que que eu vou fazer, professor? Vou sentar e chorar? Não. O que que a gente vai fazer? A gente vai trocar os dois de lugar. Então, vamos trocar os dois de lugar aqui, ó. Vou pegar essa segunda proposição, ó, e ela vai lá para frente. E essa aqui que estava na frente, ó, ela vai vir aqui para trás. Ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Essa aqui ela vai vir aqui para trás. Aqui vai continuar o conectivo se então. Vai ser a palavra então. Que eu vou pintar de amarelo. E aqui... Beleza. Só que aí o que que acontece? O que que acontece? Eu vou ter que negar uma das proposições. Ó. O que que eu fiz, gente? Tá vendo que a proposição que estava de verde no começo, eu joguei ela lá para trás, ó. Ela já tá até negada. Já tá até negada, ó. Tá aqui. Só que a primeira aqui, ó, que tava lá atrás, quando eu trouxe ela para frente, eu não neguei. Então, vou ter que negar ela, ó. Se a paisagem compensa, vai ficar se a paisagem não compensa. Aí sim, eu troquei as duas de lugar e neguei as duas. Professor, como que nega? Modifica o verbo. Perfeito? Então, você vai ter que modificar o verbo. E aí, a gente vai procurar isso daqui nas nossas alternativas. Se a paisagem não compensa, então subir a montanha não é difícil. Se subir... Aqui, ó, cadê? Tá aqui, ó. Se a paisagem não compensa, então subir a montanha não é difícil. O meu gabarito, ele vai ficar na letra C de casa. Eu vou até pintar com as mesmas cores para vocês visualizarem. Vou pintar com as mesmas cores para vocês conseguirem visualizar. Perfeito? Então, o gabarito, ele ficou ali na nossa letra C de casa. Gente, quais são as regras de equivalência? Quais são as principais regras de equivalência, gente? São duas. Que vai ter, ou eu vou trocar o se então pelo conectivo ou eu vou trocar o se então por outro conectivo, que também será o se então. Perfeito? Nessa regra, o que que eu fiz? Eu peguei a proposição que estava na frente, joguei para trás, a que estava atrás, eu coloquei ela na frente. E o que que eu faço? Nego as duas parcelas. Gente, nas minhas aulas, como eu gosto muito de utilizar as cores, aí vocês vão perceber, eu vou utilizar sempre essa estrutura. Verde para a primeira, azul para a segunda e amarelo para o conectivo. Perfeito? Então, sempre vamos trocar a frase e colocar a palavra não? Isso. Só que aí, quem perguntou foi o Edson. Isso, Edson. Só que aí tem que observar, Edson, as regras, tá, Edson? As regras são 4 regrinhas. As duas primeiras. Aí, Edson, olha só.
Se você for trocar o se então pelo ou, você vai negar apenas a primeira. Se você for trocar o se então por outro se então, você troca de lugar e nega as duas. Perfeito? Trocou a proposição de lugar. Exato. Perfeito. Show de bola. Exatamente isso daí. Então, 4 regrinhas na aula de hoje. A gente já viu 2. Vamos para a próxima questão. Olha só. Nessa questão, eu tenho um conectivo se então. E ele vai falar o seguinte: uma proposição equivalente. Gente, proposição com conectivo se então. Ó. Se prova está difícil, então Antônio não será aprovado no concurso. Bem, só tem como trocar pelo conectivo ou por outro se então. Vamos nas alternativas? Aqui eu tenho um conectivo e, gente, não tem como eu trocar pelo conectivo e. Aqui tem um conectivo se então, aqui tem um e, aqui tem um e e aqui tem um e. Já até achei o meu gabarito. Já achei o meu gabarito. A única que pode ser trocada, gente, a única que pode ser trocada é eu trocar pelo outro conectivo se então. Então, observe que a letra A C, a D e a E, todas elas têm um conectivo E. Tem como trocar o se então pelo conectivo E? Não tem como. Só tem como trocar o se então por outro se então ou pelo conectivo ou. Como que eu faço, gente? Como que eu faço? Agora eu tenho que trocar as duas de lugar, certo? Tenho que trocar de lugar. Só que antes de trocar de lugar, eu preciso negar as duas. Então, como que fica a negação, professor? Fica assim, ó. Se a prova está difícil, eu vou negar. Se a prova não está difícil, você acrescenta a palavra não antes do verbo. Então, Antônio não será aprovado no concurso. Professor, como que eu vou acrescentar a palavra não, sendo que já tem a palavra não? Então, a regra é, se não tem, acrescenta. Se já tem, retira. Não tem, acrescenta. Já tem, retira. No caso aqui, a proposição já tem a palavra não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar. Agora eu vou trocar de lugar. Ó. Vou trocar de lugar. Então, eu vou começar pela proposição que está de azul. Antônio será aprovado no concurso. Se Antônio for aprovado no concurso, bonitinho, ó. Se Antônio for aprovado no concurso, então, agora que está de verde, vai lá para trás, ó. A que está de verde vai lá para trás. A prova não está difícil. Show de bola, ó. Ele negou. A prova não está difícil. Olha o que eu fiz, gente. Eu mantive o conectivo se, então, mantive ele. A proposição que estava no começo, ela foi lá para trás e eu neguei ela, ó. Professor, onde que está a negação? Está aqui a palavra não, ó. Então, eu neguei ela, está ali a palavrinha não. E a que estava aqui atrás, eu joguei ela para frente. E neguei ela também. Como que é a negação quando já tem a palavra não? Você tira. Se não tem, você acrescenta. Se já tem, você retira. Perfeito? Beleza. Não entendi a retirada do não. Flávio, funciona assim, ó. Flávia, para a gente negar uma proposição simples, vamos pegar aqui um slide em branco, eu vou explicar isso aqui para Flávia. Flávia, olha aqui, ó. Se eu já tenho uma proposição simples, imagina comigo o seguinte, Flávia. Se eu tenho uma proposição P, Flávia, que diz o seguinte, ó. João é médico. Tá certo, Flávia? Flávia, imagina comigo que essa proposição ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Flávia, como que eu faço para trocar o valor lógico dessa proposição, Flávia? Como que eu faço para negar? Você modifica o verbo. Então, você ataca o verbo. Então, quando eu falo que João é médico, se eu quero trocar o valor lógico, quero transformar ela em uma frase falsa,
eu vou dizer que João não é médico. Perfeito? Se antes era verdadeira, Flávia, agora ela vai ficar falsa. Professor, agora eu quero trocar de novo. Como que eu faço para trocar de novo, professor? Agora, se já tem a palavra não, eu vou retirar a palavra não. Eu vou retirar, e aí volta a ser João é médico. Perfeito? E aí a frase volta a ficar verdadeira. Vou dar um outro exemplo. Vou chamar essa daqui de que? Pedro não é dentista. E aí eu vou falar que essa proposição, gente, ela é verdadeira. Como que eu faço para negar? Como que eu faço para negar a proposição que? Como que eu troco o valor lógico dela, sendo que ela já tem a palavra não? Então, quando a frase já tem a palavra não, eu vou retirar. Então, se não tem, você acrescenta a palavra não, como eu fiz aqui, ó, João é médico, a negação fica João não é médico. Só que se a minha proposição já tem, aí eu retiro. Aí eu vou retirar, e aí vai ficar que Pedro é dentista. Gente, se Pedro não é dentista, tem um valor lógico falso, quando eu falo que Pedro é dentista, perdão, se Pedro não é dentista, tem um valor lógico verdadeiro, então quando eu falo que ele é dentista, o valor lógico fica falso. Então ele trocou o valor lógico. Perfeito? É meio confuso. É, gente, meio confuso. Entendi. Obrigada. A regra, gente, para você negar proposições simples, é ou você acrescenta a palavra não, ou você retira a palavra não. Professor, eu posso trocar o nome? Trocar o verbo. Então, você sempre vai modificar o verbo. Preste atenção, você sempre ataca o verbo. Ou você acrescenta, ou retira a palavra não. Show de bola? Então, a nossa questão 2 tá aí. Aí, essa regra que eu já mostrei para vocês, né? E aí, olha a próxima questão. Ele vai falar o seguinte: se P e Q são proposições e o símbolo tiozinho denota a negação, o símbolo chapeuzinho para baixo denota o conectivo ou, o símbolo chapeuzinho para cima denota o conectivo e, o símbolo seta para a direita denota o conectivo condicional, então a proposição, escrever ela aqui, ó. Se P, então a negação de Q é equivalente a qual fórmula? Olha só. Vamos analisar aqui as nossas alternativas. Gente, só tem como trocar o se então, ou pelo conectivo ou pelo outro conectivo se então. Aqui, ó, quando ele fala que tem como trocar pelo conectivo e, gente, tá errado. Então, onde tem um conectivo e, totalmente errado. Então, qual que é a regra para me trocar o se então pelo ou? A regra é a seguinte: a primeira nega, troca o se então pelo ou, a segunda deixa do jeito que tá. Nega a primeira, troca o se então pelo ou, a segunda deixa do jeito que tá. Então, a primeira eu vou negar, o se então eu vou trocar pelo ou, e a segunda eu vou deixar do mesmo jeito que eu encontrei. Neguei a primeira, troquei o se então pelo ou, a segunda você deixa do mesmo jeito que tá. Então, a proposição equivalente é a negação de P ou a negação de Q. Então, gabarito fica ali na letra E de escola. Show? Gabarito ficou ali na letra E de escola. Vamos para mais uma, que diz o seguinte: de acordo com o raciocínio lógico proposicional, uma frase que é equivalente a: se o policial faltou ao serviço, então a instituição foi cancelada.
Vamos olhar as alternativas. Vamos pintar aqui primeiro, ó, o se, então. A primeira eu vou pintar de verde. A segunda de azul. E aí eu vou olhar as alternativas. Vamos olhar as alternativas. Nas alternativas eu tenho apenas o conectivo OU. Tem uma viagem ali que tem um conectivo E, tá certo? Tem um conectivo E. Então a letra E já descarta, é impossível ser a letra E. E aí qual que é a regra do conectivo OU? A regra do conectivo OU. Nega a primeira, troca o se então pelo OU e a segunda deixa do jeito que está. Então vamos negar a primeira, como é que fica? O oficial faltou ao serviço. O oficial não faltou ao serviço. Troca esse se então pelo ou e a segunda você deixa do mesmo jeitinho que tá. Nega a primeira, troca o se então pelo ou e a segunda você deixa do mesmo jeitinho que está. Olha a letra A, ó. Olha a letra A comigo aqui, ó. O oficial não faltou ao serviço, tudo bonitinho, ó, tem até a palavrinha não aqui. Colocou o conectivo ou, bonitinho. E a segunda, a instituição foi cancelada. Aí a segunda você deixou do mesmo jeito que está. Como que é a regra de equivalência? Nega a primeira, troca o se então pelo ou troca o ou pelo se então, e a segunda deixa do jeito que tal. O oficial não faltou ao serviço, ou a instituição foi cancelada. Então, com isso, meu gabarito, ó, ali, na nossa letra A. Nesse caso, Elton, você tirou o C de novo, não é isso? Não entendi. Repete, por favor. Você tirou o C de novo. No gabarito não tem o C. No gabarito. Eu tirei o se. O se e o então é a mesma coisa, tá? Tá, Luiz? O se e o então, ele é um conectivo só. Então, não tem como eu tirar só a palavra então. Se eu tirar o então, automaticamente eu tenho que tirar o se também. Tira o se, tira o então. Então, o se e o então é uma coisa só. Perfeito? Ah, tá. Então, na hora de negar primeiro, o C obrigatoriamente tem que retirar, não é isso? Tem que retirar. O se e o então é uma coisa só, é o conectivo. Então, Ah, tá, entendi. não Beleza. tem como eu tirar o se e deixar o então. Ou tirar o sim. então e deixar o se. Se eu tirar o se, o então tem que sair de bandeja. Os dois é uma Entendi. É uma coisa só, né? Isso, é uma coisa só. Show? Então, Valeu. tá aí, gente. Regra do conectivo se, então. Ou você troca por outro se, então, ou você troca pelo conectivo ou. Em hipótese alguma, você vai trocar pelo e, você vai trocar pelo se, somente se. Só tem como trocar o se, então, pelo conectivo ou pelo próprio conectivo se, então. Perfeito? Show? E aí, vamos para mais uma. Conectivo se, então, ó. Vou pintar de amarelo. O cio, então, a primeira eu vou pintar de verde, que fala que Marcos cozinha. Então, ele não lava a louça. E eu quero saber qual que é a proposição que ela é equivalente. Eu vou olhar as alternativas. Nas alternativas, gente, eu tenho duas com conectivo e duas com se, então. E aí, professor? E aí? Não tem como. Eu testo com uma, não deu certo, vou ter que testar com a outra. Beleza? Vou testar com uma, se não der certo, eu vou testar com a outra. Eu vou testar primeiro com o conectivo ou, e vamos ver se dá certo. Se não der, eu vou testar com o se, então. Professor, como que vai ficar com o conectivo ou? Nega a primeira. Marcos cozinha. Vai ficar Marcos não cozinha. Troco-se, então, pelo ou, e a segunda eu vou deixar ela do jeito que tá. Vamos ver se tem? Fica o seguinte, gente. Marcos não cozinha ou ele não lava a louça. Vamos procurar para ver se tem, ó. Marcos não cozinha, certo, certo. Ou
não lava a louça. A letra A. Então, olha só, a letra A. A segunda, gente, eu tenho que deixar ela do mesmo jeitinho que tá. Do mesmo jeitinho que tá. Ele não lava a louça ou não lava a louça. Perfeito? Então, vou até pintar aqui para vocês, ó. De verde, ó. Marcos não cozinha. Trocou-se, então, pelo ou. E a segunda deixa do mesmo jeito que está, ó. Ele, Aí sumiu dessa vez, né? você deixa, não lava a louça. Nega a primeira, troca-se então pelo ou, e a segunda deixa do mesmo jeito que está. Perfeito? Nega a primeira, troca pelo ou, mantém a segunda. Então, com isso, meu gabarito vai ficar ali na nossa letra A de aprovação. Gente, fácil ou difícil esse conteúdo? Fala aí para mim, sinceramente. É um conteúdo fácil ou um conteúdo difícil? Só saber a regra, né? Então, a regra do se então são duas regras. Ou você troca pelo se então, ou você troca pelo ou. Se for pelo ou, você nega, troca o se então pelo ou, e depois você mantém. Professor, o conteúdo é confuso, porque porque vocês só resolveram, gente, 4 questões. 4 questões. Os meus alunos lá da mentoria, eles resolvem 50 questões. Eu duvido, depois de 50 questões, vocês não ficarem craque nisso daqui de equivalências e negações. A gente está na 4ª. Tudo é uma questão de prática. Eu duvido alguém resolver 50 questões disso daqui e virar para mim e falar, professor, eu não entendi. É impossível, gente. É impossível. Perfeito? Professor, qual mentoria? Gente, eu tenho uma mentoria. Nessa reta final, a gente está fazendo só questões. Eu deixei até o meu zap aí, depois se vocês quiserem lá, eu mando para vocês informações sobre a mentoria nessa reta final. Como a gente está na reta final, aí a gente eu estou fazendo um valorzinho um pouquinho mais acessível. No finalzinho da aula, eu posso comentar mais com vocês. Perfeito? Show de bola? Perfeito. Então, aí, gente, aqui agora, nessa questão, eu vou transformar o ou no se então. Mesma coisa. A mesma coisa. Gente, para transformar o se então no ou, e o ou no se então é a mesma regra. Nega a primeira, troca o ou pelo se então, ou se então pelo ou, e a segunda você deixa do jeito que está. Olha lá. Ó. Posso contar com os amigos ou ficarei sozinho? É uma afirmação que, logicamente, equivale à afirmação anterior é. Então, vou transformar agora, gente, o conectivo ou, vou transformar o conectivo ou no conectivo se então. Professor, como que faz? A primeira eu vou pintar de verde, ó. Posso contar com os amigos. A segunda de azul. Ficarei sozinho. E aí eu vou trocar. Vou começar com a palavra se. Lá no meio eu vou colocar a palavrinha então e vou negar a primeira proposição. Se posso contar com os meus amigos, eu vou negar. Se não posso contar com os meus amigos. Então, aí a segunda você deixa do jeito que tá. Então, ficarei sozinho. Transformei o conectivo ou no conectivo se então. Então, vamos procurar aqui, ó. Aqui tá certo. Aqui tá errado, ó. A letra B tá errado, porque ele não negou. Aqui também tá errado, porque ele não começou com se ficarei sozinho. Aqui também vai estar errado. Se não posso contar com os meus amigos, então ficarei sozinho. Achei, ficou ali na letra A. Ó. Começa com se, no meio tem um então. Aqui de verde, não posso contar com os meus amigos. E de azul você apenas repete. Olha só, gente. Comecei com se, acrescentei a palavra não antes do verbo. Não posso contar com os meus amigos. No meio eu troquei o ou pela palavrinha então.
Depois, a segunda proposição você deixa do jeito que tá. Ficarei sozinho, ficarei sozinho. Professor, professor. Vocês vão perceber, gente, que em algumas questões eles vão mudar o tempo verbal. Por exemplo, antes estava no passado e você coloca no futuro, ou estava no futuro, coloca no passado, estava no presente, volta para o passado, volta para o futuro. Tudo bem. Na lógica que quando ele muda o tempo verbal, é apenas para fazer alguns ajustes. Então, vocês vão perceber que em algumas questões, se mudar o tempo verbal de passado para futuro, de futuro para passado, presente, e aí fizer essa bagunça, tá tudo bem, tá certo? O intuito é que mantenha o mesmo sentido da frase. Essa mudança de tempo verbal é apenas para fazer os ajustes ali, sempre que necessário. Perfeito? Então, meu gabarito, ele ficou aqui na nossa letra A de aprovação. Gente, agora nós vamos para a parte de negação. O que é negar, gente? Negar é trocar o valor lógico. O que é trocar o valor lógico? Uma proposição era verdadeira, ela vai ficar falsa. E se uma proposição era falsa, ela vai ficar verdadeira. Basicamente isso. Negar é trocar o valor lógico de uma proposição. Aqui nós vamos ter também duas regrinhas. Perfeito? Duas regrinhas. Primeira regrinha, gente. Aqui eu vou aprender a negar o conectivo. Eu vou aprender a negar o conectivo e com o conectivo ou. Perfeito? Primeira regrinha, ela é chamada de leis de De Morgan. De Morgan foi um matemático muito famoso, ele desenvolveu essas leis. E aí, De Morgan, ele vai ensinar como que eu faço para negar o conectivo e utilizando o conectivo ou. Perfeito? A primeira regra de negação é entre conectivo e o conectivo ou. Símbolos. O símbolo do e é chapeuzinho para cima. O símbolo do ou, chapeuzinho para baixo. E, chapeuzinho para cima, ou chapeuzinho para baixo. Como que é a fórmula? Se eu quero negar uma proposição na forma P e Q, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou negar as duas partes, nega as duas, nego P, nego Q, e eu vou trocar o conectivo E pelo OU. Perfeito? Vou trocar o conectivo E pelo conectivo OU. Aqui é o conectivo E, aqui é o conectivo OU. Professor, e se for ao contrário? A mesma ideia. Se eu quero negar duas proposições agora com o conectivo OU, o que eu faço? Você nega as duas, agora você vai trocar o OU pelo E. Agora você vai trocar o OU pelo E. Aqui é o OU e aqui é o conectivo E. Essa é a regra mais fácil que você vai encontrar em todo o conteúdo de lógica, gente. Nega as duas, troca o OU pelo E. Nega as duas, troca o OU pelo E. Só isso, perfeito? Então, a primeira regra é, só tem como negar o E com o OU e o OU com o E. Essa daqui é a minha primeira regra da negação. Show de bola? Nega as duas, onde tem o OU você troca pelo E, e onde tem o E você troca pelo OU, chamado também de lei de De Morgan. Vamos para o exemplo. Eu fiz a dieta e não emagreci. O conectivo é o conectivo E. A primeira eu vou pintar de verde, a segunda de azul. E aí, gente, lembra? Para negar, ou você acrescenta a palavra não antes do verbo, ou você retira. Ou acrescenta ou retira. Quando a frase fala, eu fiz dieta, a negação, eu não fiz a dieta. Troca o E pelo conectivo ou,
E onde fala que eu não emagreci, a negação de eu não emagreci é você retirar a palavrinha não. Vamos ver como é que fica escrito? Eu não fiz a dieta ou emagreci. Vou repetir. Eu não fiz a dieta ou emagreci. Quando você bate o olho e vê que tem um conectivo E, gente, vê que tem um conectivo E, não tem como negar o E com outro E. É impossível. Impossível você negar o E com outro conectivo E. Só tem como negar o E com o conectivo OU e também tem a outra regrinha do conectivo E, perfeito? São 4 regrinhas no total. Então vamos procurar. Ó. Negou a primeira, perfeito, e negou a segunda. Então o gabarito está aqui na letra B. Ó. Na letra B. Eu não fiz a dieta, trocou-se então pelo e negou a segunda, que falava que eu emagreci. Antes falava que eu não emagreci. Agora vai falar que eu emagreci. Regra do conectivo E. Você troca o E pelo OU e nega as duas parcelas. Então, meu gabarito vai ficar ali na letra B de bola. Vamos ver outro exemplo. Agora eu tenho um conectivo OU. Se eu tenho um conectivo OU, como que eu faço? Troco pelo conectivo E. Perfeito? E agora, e o resto, professor? A primeira pinta de verde, a segunda de azul. Troquei o OU pelo E. É o primeiro passo. Então, onde tem o OU, gente, onde tem o OU lá nas alternativas, eu vou cortar. Onde tem o OU, eu corto. Agora eu tenho que negar as duas partes. Onde eu falo que caminho, fica não caminho. Onde fala não saio do lugar, já tem a palavra negativa. Então, preciso retirar a palavra negativa. Eu vou retirar a palavra negativa. Então, como é que vai ficar? Não caminho e saio do lugar. Troquei o E pelo OU e neguei as duas partes. Onde não tem a palavra não, você acrescenta. Onde já tem, você retira. Perfeito? Então, vai ficar na letra E de escola. E de escola. Então, vai ficar, ó, não caminho e saio do lugar. Perfeito? Então, gabarito vai ficar ali na letra E de escola. Show? Aqui a gente tem outro conectivo E, ó. Vamos fazer a leitura, ó. O policial militar de serviço pode dormir e pode usar a viatura para fins pessoais. Tem um conectivo central, que é o conectivo E. A primeira parte eu vou pintar ela toda de verde. A segunda parte eu vou pintar ela toda de azul. E aí, eu troco o conectivo E pelo conectivo OU. Troco E pelo OU. E aí vai ficar como, gente? Onde tem E, eu corto. Só ficou um que tem E. Perfeito? Onde tem E, eu corto. Agora vamos negar. O policial militar de serviço pode dormir. Então, o policial militar de serviço não pode dormir. Ou pode usar a viatura para fins pessoais. Não pode usar a viatura para fins pessoais. Vamos procurar. O policial militar de serviço. Aqui, ó. Aqui não tem a palavra não. E aqui não tem a palavra não. Vamos ver na letra B. O policial militar de serviço não pode dormir ou não pode usar a viatura para fins pessoais. Meu gabarito vai ficar, então, na letra B de bola. Só pintar aqui com as mesmas cores para vocês visualizarem. Conectivo de amarelo
e de azul não pode usar a viatura para fins pessoais. Show? Perfeito? Professor, tá faltando a questão 7. Ah, gente, a questão 7 é outro assunto. Eu coloquei lá a questão 7, só que aí ela ficou de outro assunto, eu acabei retirando ela na hora da resolução, tá certo? Ela viajou um pouquinho lá na maionese, ela cobrou um outro assunto, perfeito? Eu posso até trazer essa questão 7 em aulas futuras. E aí, gente, agora a gente vai para a segunda regra de negação e a quarta regra da nossa aula. Show? Pessoal, quando a gente vai negar, para negar, agora a gente vai aprender a negar o conectivo se então. Perfeito? A gente vai aprender a negar o conectivo se então. Se eu tenho uma proposição, se P então Q, eu posso negar ela da seguinte maneira, gente. Lá na equivalência que a gente estava falando, ó, a gente estava falando sobre equivalência, preste atenção. Na equivalência, o se então tinha duas regras. O se então tinha duas regras. Eu posso trocar o se então pelo ou eu posso trocar o se então pelo próprio conectivo se então. Aqui na negação não tem mais duas regras, vai ser uma regra só para o se então. Aqui vai ser apenas uma regra para o conectivo se então. Professor, qual que é a regra? Agora você vai manter a primeira, troca o se então pelo e vai negar a segunda. Esse daqui, chapeuzinho para cima, conectivo e. Perfeito? Lá, gente, lá no se então, lá na equivalência, a gente tinha duas regras para o se então. Aqui na negação a gente tem uma regra só para o se então. Preste atenção. Só pode negar o se então com conectivo e. Ponto. Só pode negar o se então com o conectivo e. Não tem outra maneira de você negar o se então. Só é possível negar o conectivo se então utilizando o conectivo e. Não existe outra maneira de negar o conectivo se então. Professor, e o conectivo e? O conectivo e, gente, ele tem duas regras aqui na negação. Eu posso negar o e com o conectivo ou, e eu posso negar o conectivo e com o conectivo se então. Então, aqui na negação, o cara que tem duas regras é o conectivo e. Então, o e tem duas regras. Eu posso negar o e com o ou, o que a gente viu no slide anterior, e eu posso negar o e com o conectivo se então. Mas o se então só tem uma regra. O se então só pode ser negado com o conectivo e. Show? Vamos ver aqui alguns exemplos? Ó, de cara, se então. Na hora que eu vejo aqui, gente, o se então, só existe uma maneira de negar o conectivo se então. Um conectivo e. Aí você vai lá nas alternativas, ó. Na letra A, eu tenho o próprio se então, não tem como negar. Ele vai falar o seguinte, ó. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Ele quer saber uma negação. Não tem como negar o se então com outro se então. É impossível. Então, a letra A não pode ser. A letra B tem um conectivo ou. Também não pode ser. Não tem como negar, gente, o se então com conectivo ou. A letra C também tem o conectivo ou. A letra E tem um conectivo se então. Então, eu já encontrei, sem fazer nenhum esforço, eu já encontrei ali o meu gabarito. Vai ficar lá na letra D de dado. Mas é claro que eu vou te mostrar. Como que é a regra? A primeira eu vou pintar de verde. Se cada cultura é uma obra de arte, então a chuva é um grande
artista. Se cada escultura é uma obra de arte, então a chuva é um grande artista. Como que é a regra? Como que é a regra? Eu vou trocar o se, então, pelo conectivo e eu vou negar a segunda. Vou negar apenas a segunda. A primeira você deixa do jeito que tá. Essa primeira deixa do jeito que tá. Vou negar apenas a segunda. A chuva é um grande artista. A chuva não é um grande artista. Vamos ver se está do mesmo jeito? Vamos ver, professor. Cada escultura é uma obra de arte. Cada escultura é uma obra de arte. Bonitinho deixa do mesmo jeito que tá. Trocou-se, então, pelo conectivo e, aí nega a segunda parte. A chuva não é uma grande artista. Perfeito. Perfeito. Então, meu gabarito ficou na letra D de dado. Como que eu faço para negar, gente, o conectivo se, então? Deixa a primeira do jeito que tá, troca o se, então, pelo e nega a segunda. Deixa a primeira do jeito que tá, troca o se, então, pelo nega a segunda. Só isso. Show? Vamos para mais uma. Conectivo se, então. Só tem como negar o se, então, com conectivo e. Só é possível negar o se, então, com conectivo e. Na letra A, na letra B e na letra C, gente, eu tenho se, então. Então, corta a letra A, corta a letra B, corta a letra C. E aí, eu vou ficar entre a letra D e a letra I. Vamos lá. Primeiro eu vou pintar de verde. Maria não sabe matemática. Então, ela erra problemas de porcentagem. Como que eu nego? Deixa a primeira do jeitinho que tá. Aqui tá de verde, fica do jeitinho que tá. Troca o se, então, pelo e nega a segunda. Ela erra problemas de porcentagem. Ela não erra problemas de porcentagem. Nega sempre o verbo. Perfeito? Vamos ver se a primeira está do jeito que tá. Ó. A única que vai ficar é na letra D. Ó. Maria não sabe matemática. Deixa a primeira do jeito que tá. Troca o se, então, pelo e nega a segunda. Não erra problemas de porcentagem. Ele negou aqui acrescentando a palavrinha não. Então, meu gabarito correto fica na nossa letra D de dado. Show? E aí, gente, nós fechamos aqui a nossa aula. Show? Gente, só um avisozinho rápido. No meio da aula, eu expliquei para vocês sobre a nossa mentoria de questões. Eu tenho uma mentoria... Oi. Desculpa te cortar só um minutinho. Antes de você começar a mentoria, eu queria que só que você tirasse uma pequena dúvida da última aula. Vou roubar 2 minutinhos só da sua aula. Rapidinho, pode ser? Pode. Aquela terceira linha do sim, então. O terceiro conectivo do sim, então. Lá da tabela da verdade. Você me explicou na última aula, eu fiz uns exercícios aqui, cara, só que eu sofri demais, eu não entendi. Terceira linha, vamos lá. Terceira linha do sim, então. Sim, então. Essa linha aqui? Isso. Eu queria que você me explicasse ela de novo. Essa aqui. Tá. Eu faço o seguinte, rapidinho, Luiz. Eu faço o seguinte, eu vou explicar ao pessoal que é a mentoria. Beleza. Aí vou liberar o pessoal e aí no finalzinho eu tiro essa sua dúvida, tá certo? Que ela vai demorar, ela vai levar um tiquinho. Ela vai levar mais do que 2 minutinhos. Beleza? Mas relaxa, você vai sair daqui com dúvida não. Gente, a nossa mentoria, reta final lá para o concurso do Valparaíso, ela estava sendo vendida por R$ 497. Mentoria em exercício. Nessa reta final, o professor tem as videoaulas,
tem o conteúdo todo lá dentro da plataforma, mas nessa reta final, gente, é exercícios. A mentoria, ela é uma mentoria individual, de acordo com o seu nível. Então, por exemplo, professor, nessa reta final, por exemplo, agora nós estamos há 9 semanas da nossa prova. Professor, dá para fazer o quê em 9 semanas? Gente, 9 semanas dá para ver questão demais. Dá para a gente ver 9 conteúdos. Normalmente, os alunos da mentoria, eu coloco no mínimo para eles 30 questões de cada meta. Só que aí vai de 30 e a gente estica aí, dentro da lista deles, tem 50, 60 questões. Então, o mínimo ali é de 30 questões por semana. Professor, dentro da mentoria, quais são os prazos ali para entregar cada metas? As metas, elas são semanais. E aí, dentro das metas, a gente também tem os guias. Por exemplo, a gente tem a aula. E aí, entre a aula e as questões, para quem tem muita dificuldade, no meio dela a gente tem os guias. Os guias, eles fazem a ponte entre a aula e as questões. Todas as nossas questões têm comentário em vídeo e também tem acesso ao professor. Professor, tem aula ao vivo? Tem aula ao vivo. Só que como a gente já está na reta final, agora, por exemplo, Keila, a gente já vai começar na sexta-feira resolução de provas. Então, como a gente já está nessa reta final, agora, nas nossas aulas ao vivo, a gente já está resolvendo as provas. Então, a gente vai resolver provas inteiras da banca verbena. A nossa primeira prova, ela vai começar logo amanhã. Se você quiser também fazer um teste lá, participar da aula, eu vou deixar aqui o contato, gente. Esse valor de 497, eu vou dar um desconto para vocês, quem quiser fechar hoje, 297. Perfeito? E aí, eu vou deixar o meu zap aqui, manda mensagem lá, que aí eu ainda tenho algumas vagas. Gente, é o 61 98175 7383. Perfeito? Manda um zap lá, que aí a gente faz essa reta final aí para o concurso do Valparaíso. Aí agora sim, eu vou tirar lá a dúvida do Luiz. Luiz, olha só. Olha aqui, Luiz, comigo. Copiar. Colar. Gente, a dúvida do Luiz foi o conectivo sim, então. No conectivo sim, então, gente, como que funciona a regra do conectivo sim, então? A frase que eu peguei com vocês é o seguinte: se fizer sol, então vou à praia. Aí eu falei, gente, qual que é o único caso do conectivo sim, então, que ele é falso? Quando eu quebro com a minha promessa. Então, eu preciso quebrar com a minha promessa para que o resultado ele seja falso. Qual que é o único caso que eu consigo quebrar a minha promessa? O único caso, gente, que eu consigo quebrar com a minha promessa é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É o famoso Vera Fischer. A primeira é verdadeira e a segunda ela é falsa. Esse é o único caso que você quebra a sua promessa. Ou seja, fez o danado do sol e você não foi para a praia. Eu quebrei com a minha promessa. Aí a dúvida do Luiz, professor, essa terceira linha aqui, eu não consigo entender, que é a primeira falsa e a segunda verdadeira. Luiz, você tem que pensar comigo o seguinte, eu estou quebrando a minha promessa, nesse caso, não fez o sol, não fez o sol. E ainda assim eu fui à praia. Consegue perceber que eu não estou quebrando com a minha promessa? Não tem uma quebra de promessa aqui. A minha promessa foi, se fizer sol, então eu vou à praia. Nem fez sol, foi chuva, 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 sem fim. E ainda assim, por mais que fizesse chuva, ainda assim eu fui à praia.
o resultado disso aqui continua sendo verdadeiro. Professor, por que verdadeiro? Porque eu não quebrei com a minha promessa. E aí, Luiz, o que você tem que levar para o conectivo se então? O único caso que dá falso é quando acontece o vera ficha, a primeira verdadeira e a segunda falsa. Perfeito? Luiz, eu consegui tirar sua dúvida, Luiz? Eu vou fazer mais uns aqui, é porque quando você fala o sim, né, assim, na mente da gente, quando fala o sim, automaticamente é uma promessa, né? É uma promessa, só que a promessa é uma promessa condicional, que a gente fala, né? Para que eu cumpra a minha promessa, a primeira parte ela precisa acontecer. Precisa fazer o sol. Se não faz o sol, eu não sou obrigado a ir à praia. Eu vou à praia se eu quiser. Eu posso ir ou eu posso não ir. Como que funciona uma promessa? Alguma coisa precisa acontecer para que eu cumpra com a minha palavra. Nesse caso aqui, precisa fazer sol para que eu vá à praia. Se não fizer sol, que no caso aqui o valor lógico falso, Entendi. eu posso ir, eu posso não ir à praia. Então, qualquer um dos Entendi. casos, eu não vou quebrar com a minha promessa. Ah, Show? entendi agora. Entendi. Agora sim Perfeito, deu estalo aqui. perfeito, então. Gente, no mais é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês que estavam aí. A gente ainda tem algumas vagas aí para a mentoria do Valparaíso. Valor promocional para quem estava. Gente,